Olá, querido ouvinte, dentro de instantes passaremos a transmitir ao vivo mais uma de nossas programações. Fique atento, aguarde. Já estamos preparando mais um programa ao vivo para você. Já já, mais uma programação ao vivo para você. A sua rádio JJ 24 horas no ar, com várias programações ao vivo para você. Já já, aguarde. Relojoaria e ótica Bela Visão Expert, em Tijucas desde outubro de 2023. Avenida Baer Filho, 777, Centro Comercial, Percy Reis, Sala 1. Equipe especializada com 25 anos de experiência. Especializada nas melhores lentes importadas e nacionais. Na ótica Bela Visão Expert, você encontra as lentes alemãs Zeiss e Rodenstock, as famosas Varilux. Atendimento totalmente personalizado com um mix em produtos como joias, semijoias, perfumes importados e várias marcas de óculos de sol e armações. Na ótica Bela Visão Expert, você encontra marcas como Lacoste, Ray-Ban, Versace, Michael Kors, Vitor Hugo, Calvin Klein, Armani Exchange e muitas outras. E atenção, a Relojoaria e ótica Bela Visão faz conserto de joias, relógios. Está precisando de exame de visão? Entre em contato 47 9 91 37 3702 9 91 37 3702 que agendamos seu exame de visão. Relojoaria e ótica Bela Visão Expert, em Tijucas. Você está ouvindo a sua Rádio JJ, uma emissora de rádio web e TV, sistema de streaming disponível 24 horas no ar, em aplicativo para Android e iOS. Transmissões ao vivo simultâneas pelo Facebook, Instagram e YouTube, com estúdios na rua Mauri Afonso da Silva, 125, bairro 15 de Novembro, em Tijucas, Santa Catarina. Direção-geral de Jair Jorge Pinheiro. A sua Rádio JJ, sua melhor companhia, todos os dias. 11h01. Saron Imóveis, sua imobiliária em Tijucas para comprar seu imóvel no litoral. Você está pensando em fazer um bom investimento para momentos de lazer, rentabilidade de capital ou moradia? Agende uma visita com nossos consultores da Saron Imóveis, Cleia e Thiago, no 47996734486. 47996734486. Saron Imóveis, sua imobiliária em Tijucas para comprar no litoral. Pão Quente, panificador e confeitaria. Aceitamos encomendas de pães, bolos e tortas. Na Pão Quente você também encontra produtos de mercearia. De segunda a sábado, das 6 da manhã às 20 horas, sem fechar durante o horário do almoço. Aos domingos e feriados, das 7 às 12 horas e das 14 às 19 horas. Pão Quente, panificador e confeitaria. Na rua Mauri Afonso da Silva, no bairro Universitário, ao lado da Mundial Materiais de Construção. E também na rua principal do Bosque da Mata, 452. Pão Quente, pão quentinho toda hora. Em Tijucas, 2 endereços: Mauri Afonso da Silva, 832 e Bosque da Mata, 452. Relojoaria e ótica Bela Visão Expert, em Tijucas desde outubro de 2023. Avenida Baer Filho, 777, Centro Comercial, Percy Reis, Sala 1. Equipe especializada com 25 anos de experiência. Especializada nas melhores lentes importadas e nacionais. Na ótica Bela Visão Expert, você encontra as lentes alemãs Zeiss e Rodenstock, as famosas Varilux. Atendimento totalmente personalizado com um mix em produtos como
como joias, semijoias, perfumes importados e várias marcas de óculos de sol e armações. Na Ótica Bela Visão Expert, você encontra marcas como Lacoste, Ray-Ban, Versace, Michael Kors, Vitor Hugo, Calvin Klein, Armani Exchange e muitas outras. E atenção, a Relojoaria e Ótica Bela Visão faz conserto de joias, relógios. Está precisando de exame de visão? Entre em contato 47 9 91 37 3702 9 91 37 3702 que agendamos seu exame de visão. Relojoaria e Ótica Bela Visão Expert, em Tijucas. Compartes Truck Center. A Compartes atua no ramo de peças e serviços para veículos de médio porte e veículos pesados. Serviços para vans, caminhões, carretas, ônibus e máquinas pesadas. A Compartes está localizada na rua José Manuel Reis, no centro de Tijucas, tendo como foco principal a atuação no comércio de peças e acessórios novos para veículos automotores a diesel. Compartes Mecânica Diesel Truck Center. Pactual Transportes, excelência no que faz. Visando atender a necessidade do mercado por um transporte de mercadorias ágil, seguro e eficaz, nasceu a Pactual Transportes. Fundada no ano de 2012 pelos sócios Vanildo Hamilton Teixeira e Rafael Furtado, profissionais altamente competentes. Buscar a satisfação de nossos clientes é nosso principal objetivo. Pactual Transportes, frete fechado, frete fracionado, movimentação de container, armazenagem e paletização. Contato pelo 48 3263 7456. Venha ser Pactual. A Rimatla é uma empresa com mais de 3 décadas de mercado e nada disso seria possível se não tivéssemos uma equipe capacitada e preparada para atendê-lo com excelência e profissionalismo. Na Rimatla, seu veículo, caminhão, máquina agrícola, seja o que for, está sempre em boas mãos. Conheça a Rimatla. Rua Demóstenes Feminella, 319, Marginal da BR-101, em Tijucas. Se você busca uma empresa de contabilidade com tradição e compromisso com o sucesso dos seus clientes, a Contabilidade Cruz é a escolha certa. Com mais de 40 anos de experiência no mercado e uma história de sucesso, a Contabilidade Cruz é referência em serviços contábeis, contribuindo para o crescimento e prosperidade das empresas. Entre em contato 48 3641 3600 ou venha até nossos escritórios. Rua Bahia 34, Bairro Universitário Tijucas. Rua Cabrito 79, José Amândio, Bombinhas. Você está ouvindo a sua rádio JJ. Já já, mais uma programação ao vivo para você. Em instantes, mais um programa ao vivo aqui na sua rádio JJ. Aguarde. A sua rádio JJ. Já já, mais um programa ao vivo para você pelo nosso aplicativo da sua rádio JJ, disponível na Play Store. A sua rádio JJ, tudo junto. Também pela plataforma YouTube e Facebook. Já já, aguarde. Já já, mais um programa ao vivo, aqui na sua rádio JJ. Olá, querido ouvinte, dentro de instantes passaremos a transmitir ao vivo mais uma de nossas programações. Fique atento, aguarde. Já estamos preparando mais um programa ao vivo para você. Já já, mais uma programação ao vivo para você. A sua rádio JJ, 24 horas no ar, com várias programações ao vivo para você. Já já, aguarde.
Instantes, mais um programa ao vivo para você aqui na sua rádio JJ. Já mais uma programação ao vivo para você. A sua rádio JJ 24 horas no ar, com várias programações ao vivo para você. Já, aguarde. Rádio JJ. Você está ouvindo a sua rádio JJ, uma emissora de rádio web e TV, sistema de streaming disponível 24 horas no ar, em aplicativo para Android e iOS. Transmissões ao vivo simultâneas pelo Facebook, Instagram e YouTube, com estúdios na rua Mauri Afonso da Silva, 125, bairro 15 de Novembro, em Tijucas, Santa Catarina. Direção-geral de Jair Jorge Pinheiro. A sua rádio JJ, sua melhor companhia, todos os dias. Atenção, a sua rádio JJ informa. A programação a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Todas as opiniões e pensamentos apresentados são de total consciência de seus apresentadores. Informou a direção da sua rádio JJ. A sua rádio JJ apresenta a partir de agora programa Gustavo de Simas, futebol profissional e amador, destaque especial para Tijucas e região, entrevistas e convidados especiais. Programa Gustavo de Simas, dando vez e voz a todas as modalidades esportivas. Fala aí, Gustavo! Opa, em nome do Pai, do Filho, do Dino de Tijucas, amém. Tamo junto, vamos nessa, chegando com mais uma edição do programa Gustavo de Simas. Nesta sexta-feira, hora e vez do jornalismo esportivo aqui na sua rádio JJ, com os principais destaques do esporte. Até meio-dia ou a hora que bater a fome, nós vamos conversar. E hoje o programa tá especial, hein? Com os principais destaques do esporte amador. O campeonato municipal vai ter bola rolando, né? Nesse final de semana, jogos da Série A, jogos da Série B com semifinal amanhã. Enfim, tem entrevistado de volta hoje, o Olho no Olho, hein? E agora a gente vai então aos destaques do programa de hoje. Na JJ, programa Gustavo de Simas. Olha, semifinais da Série B começam nesse fim de semana. Jogos de ida do Campeonato Municipal têm início nesse sábado. Série A tem rodada decisiva para a classificação. Bola rola com 5 jogos no domingo. Catrix leva melhor nas finais do vôlei. Campeonatos de futsal sub-17 e futsal feminino têm início nessa semana, com jogos movimentados e grandes emoções. Clubes brasileiros nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense e Palmeiras têm confrontos hoje. E no programa Gustavo de Simas tem o Olho no Olho. Fábio Nascimento Benavides, triatleta, é o meu convidado de hoje. Esses e outros destaques agora no programa Gustavo de Simas, o esporte levado a sério. Programa Gustavo de Simas.
Vamos lá, segue o fluxo. Bom dia para você que está com a gente aqui na sua Rádio JJ. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no aplicativo de áudio e vídeo. Na força toda e especial aqui no programa Gustavo de Simas. E você pode interagir, participar com a gente. Lembrando que você pode nos acompanhar, mandar tua mensagem, interagir também com o nosso convidado, que no segundo bloco vai estar aqui no Olho no Olho. E lembrando que nós estamos também numa força especial aqui dos nossos patrocinadores, a Comparts Truck Center, peças e serviços, tudo num só lugar. São mais de 30 anos atendendo Tijucas com credibilidade e qualidade e especializada na linha pesada, caminhões, ônibus, vans, máquinas. Para você, transportador, você, credibilidade e compromisso com você é com a Rimatla. Abraçando aqui também a Pactual Transporte e Logística desde 2012 no mercado, dando orgulho para Tijucas, frete fechado, container, atendendo todo o Brasil. A Pactual tem as melhores soluções em logística. Empresa anunciante aqui no programa Gustavo de Simas. Muito bem, agradecendo então os nossos patrocinadores, agradeço a você que está junto com a gente aqui também, né? Agradecendo aqui também o meu parceiro Jair Pinheiro, que está aqui já nos trabalhos técnicos e nas redes sociais. Jair Pinheiro, faz tempo que eu não te vejo, meu jovem, você tá bem? E deixa eu me achar, me achei. Te achasse? Nós estamos se achando hoje. Bom dia, Gustavo, bom dia, Fábio, bom dia a todos os nossos ouvintes, pessoal que já tá aí no Face, no YouTube, no Instagram, né? Daqui a pouquinho a gente já tem uns recadinhos aqui da galera que tá também no aplicativo da sua rádio JJ hoje pra nadar um pouco, correr um pouco de bicicleta e tudo por aí afora. Coisa linda, hein? Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Olha aqui, ó. Deixa eu dar um bom dia pra ele. No segundo bloco a gente vai conversar mais. Mas o Fábio Benavides, Fábio Nascimento Benavides, que disputou uma prova, inclusive nesse final de semana na Espanha, né? Foi o A4, né? O Mundial de Triatlon, né? De multisportes. Ele disputou na categoria do A4 e vai conversar com a gente. Já vou pedir a palhinha inicial aqui. Ô Fábio, meu irmão, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui. Tá? Sinta-se em casa. Bom dia, tudo bem? Ô, galera. Muito obrigado, Gustavo. Você sabe que tá do teu lado aqui é uma emoção muito grande, né? Uma pessoa assim, um menino que eu conheci com 5 anos de idade e hoje tá aqui apresentando o programa, está voando aí pela vida. Quero mandar um beijo, um abraço a todas as pessoas que estão me ouvindo, e em especial aos tijucanos e aos tijuquenses aí, e agradecer pelo apoio desse Mundial que daqui a pouco a gente vai comentar. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço. Vocês já viram que o papo vai ser bom, né? Temos muitas histórias, né, Gustavo? Muitas revelações para vocês hoje. Legal, legal. O Fábio, então, vai conversar comigo daqui a pouco. E, é claro, nós vamos, então, trazendo antes aqui os nossos destaques do esporte aqui também. Porque o esporte amador em Tijucas está bombando, né? Esporte amador em Tijucas. E deixa eu falar rapidinho aqui do vôlei. Voleibol que teve final no sábado, né? Masculino e feminino. Aliás, como o vôlei tem crescido aqui em Tijucas, né? O vôlei que teve jogos aí bastante interessantes. E o Catrix foi quem dominou, né? 3-1 as duas finais contra o Bairro da Praça, tanto no feminino quanto no masculino. Aliás, um grande público no ginásio João Baer Filho. 2 ótimos jogos num sábado à noite. Não teve futebol aqui no último final de semana porque o tempo, né, não colaborou. Mas as emoções, então, para o futebol vão ficar para esse final de semana. E aí, nós vamos ter, né, e nós tivemos o voleibol, então, dominando aí o final de semana, no último sábado, com o Catrix conquistando os títulos do masculino e do feminino. Parabéns ao Catrix. E parabéns também ao Bairro da Praça, né? Que teve aí essas conquistas importantes no voleibol, campeão nos 2 naipes, e o Bairro da Praça também chegando a uma final. Voleibol, repito, crescimento muito grande, até pelo trabalho de base que faz a Fundação Municipal de Esportes, né? Então,
Trabalho bem bacana, trabalho bem legal também da Fundação Municipal de Esportes com o Voleibol. O pessoal levou lá o agasalho também. Ótimo público num sábado à noite, hein? Legal, bacana mesmo, né? Aliás, nós tivemos também a abertura do Campeonato Municipal de Futsal Sub-17, né? Que teve aí ótimos jogos nessa semana, começando na segunda-feira com a Engenharia do Drink e o Bahia Lopes fazendo a abertura. O jogo foi 4-4, né? Então, o jogo disputadíssimo, movimentadíssimo na segunda-feira. E assim, foi muito legal, né? Muito bacana esses confrontos que a gente teve, né? E esse confronto, especialmente um grande jogo. E nós temos aí no Campeonato Municipal de Futsal outros 2 jogos nessa quarta-feira. O Atrevido bateu o Bahia Foco por 2-0. E aí o Catrix, né? O Catrix tá com a moral lá em cima, né? Enfiou 11-2 no Beira-Rio, hein? Rapaz, mas você sair pra tomar 11 é um negócio meio complicado, assim. Estrear com 11, hein, Jair? Inclusive, nós vamos ter um jogo nessa sexta-feira, né, Jair? Daqui a pouco o Jair traz a tabelinha do Sub-17, né? Mas um início de campeonato bem interessante aí, né? Porque nós temos um campeonato municipal de futsal que Sub-17 que bomba, inclusive na semana aqui, né? E segundas, quartas e sextas o ginásio João Baer Filho tem recebido, né, os jogos do Sub-17. Então tá muito legal, tá muito bacana mesmo. E é garotada, né? E é garotada. Então nós vamos ter jogos importantes também, tá bom? As meninas também começaram, né? Abriram os trabalhos aí. A hora que você tiver o jogo aí, a gente já vai trazendo aqui. Mas as meninas também iniciaram na segunda-feira, viu? 2 jogos com o futsal feminino, tá bom? O Unitim bateu o Real Pride 3-1. Grande jogo, né? Começou muito bem. Na sequência, né? Nós tivemos aí o Falcão batendo as Tijucanas 1-0. O jogo foi também na segunda-feira. Os 2 primeiros jogos na segunda-feira. Unitim B e Boca Juniors ontem, ou melhor, na quarta-feira, empataram em 4-4. Então, nós tivemos aí jogos importantes pelo futsal feminino, também iniciando os seus trabalhos nessa semana, o que é muito bom, que é muito legal, tá bom? Então, nós temos aí competições importantes, né, para o Campeonato Municipal de Futsal. E futsal Sub-17 também. E também o feminino, as meninas com 6 equipes, né? Jogos aí bastante interessantes, né, Jair? E verdade. Movimento, assim que a gente... Eu tenho a tabela aqui. Vamos começar com o jogo. Nós temos Sub-17 um jogo hoje, né? Nós vamos ter um jogo do Sub-17. Aqui essas tabelas são 2 tabelas separadas. Dia 4 tem Falcão e Unitim. Aí é feminino, né? Feminino. Segunda rodada, né? Tá, você quer? Não, podemos ir com os jogos do feminino inicialmente. Pode ser, vamos lá. Também tem Real Pride contra o Boca Júnior. 2 jogos são hoje, né? A 21, esse último é 21h30, o outro é 19h30. Então o primeiro jogo é do feminino, né? Isso. Vamos só recapitular. Então 7h30 tem... 19h30, pode ser? Pode ser. Tá, Falcão e Unitim. Falcão e Unitim. 21h30 tem Real Pride e Boca Junior. Real Pride e Boca Junior, ok. E às 8h30 tem um jogo do Sub-17, né? Isso, exatamente. Nós vamos aqui trazer o jogo do Sub-17. Aliás, o feminino o campeonato que tem 6 equipes, são 5 jogos, né? Cada time vai fazer 5 jogos, os times vão se enfrentar entre si. Os 4 melhores passam para a semifinal. E o Sub-17 vai ter complemento da primeira rodada hoje, né? 8h30, né? Isso. Vamos lá então. A gente vai trazer o jogo.
Mas você sabe que eu acho interessante os placares, de modo geral, muito equilibrados. É verdade. A não ser esse 11-2. Fugiu a regra, né? Fugiu a regra. É verdade. Né? Fugiu a regra, né? Mas, por exemplo, a Atrevidos venceu, né? Agora... O Atrevido se atreveu, né, Gustavo? Se atreveu. Vamos pro jogo de hoje? Hoje do Sub-17, 8h30. Sub-17. Isto. Nós temos o jogo hoje às 8h30. No Sub-17... Timbé e Fúria. Timbé e Fúria. Barbaridade. 8h30 o jogo do Timbé com a Fúria. Vai ser um vendaval, né? Que a Fúria é vento, né? É verdade. Vento. E sabe quem leva? Pois é, rapaz. Tomara que o Timbé se recupere, né? Porque o Timbé tá no futebol de campo, tá feio. Então, quem sabe agora no 17, né? Sub-17 aí ele dá uma melhorada. Aproveitando o ensejo aí, vamos pro campo. Vamos pro campo? Agora nós vamos pro campo. Antes de eu falar da Série A, eu vou falar da Série B. Certo. Porque vão começar as semifinais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Série B. Aqui hoje tá tendo que ser no pique do rádio, hein? Isso. Hoje aqui... Né? Aproveitar o Fábio. Início amanhã, jogos de ida. Jogos de ida das semifinais da Série B. Vamos ter bola rolando, tá bom? Para os confrontos entre Bahia e Flamengo, Nova Descoberta e Beira-Rio e Nova Descoberta, né? Lembrando que o jogo do Bahia com o Flamengo será no estádio Arthur Tomazoni nesse sábado, 3 da tarde, na nossa Santa Luzia. Os meus olhos fechados, né? Então, 3 da tarde tem aí o jogo, né, no estádio Arthur Tomazoni, o jogo do Bahia com o Flamengo, primeiro mando do Bahia, né? E depois, também no mesmo horário, aliás, nós temos Beira-Rio e Nova Descoberta, no estádio Manuel Franco de Camargo, bairro da Praça. Série B, Campeonato Municipal, semifinais. Quem passar aqui vai para a final e conquista o acesso para a final, para a Série A do Campeonato Municipal, né? Então, olha que jogos importantes nós temos amanhã. Então, grandes jogos, grandes partidas teremos no Campeonato Municipal de Futebol Série B. E aí não dá para colocar... Assim, a não ser as equipes aí que fizeram melhores campanhas, né? Tem aí um certo favoritismo, mas agora é mata-mata, meu amigo. Agora é hora da onça beber água. Como diria um saudoso repórter aqui, o nosso Zé Luiz. Grande Zé. Série A, Campeonato Municipal, 9ª e decisiva rodada. Ó, a audiência tá boa. A audiência tá boa. Todo mundo mandando mensagem aqui. Verdade. Maravilha. Coisa linda. Olha aqui, ó. Aliás, isso aqui vai ficar pro corte do programa de hoje. Semana passada não teve jogo. Mas eu quero lembrar, novamente, eu vi. Atenção, gente, isso aí tem que cortar, vai ficar gravado. Certo. Eu visualizei que ia ter briga até a última rodada. É verdade. Eu tô falando isso desde o campeonato, desde o início do campeonato. Vai ter briga até a última rodada, tá? Vai ter briga até a última rodada e tem briga. G4, liderança, zona de rebaixamento. Tá boa essa briga, hein? Tá um tal de roubar ponto, foi um tal de roubar ponto um do outro, que o apresentador aqui visualizou que ia ter briga até a última rodada da fase classificatória. 9ª rodada. E aí, rapaziada, é só jogo quente. Domingo, dia 6, 15 horas ou 3 da tarde. 5 jogos, todos, né? Jogos simultâneos. E aí, meu amigo, aí nós vamos ver quem é que vai levar melhor aqui. E aí esperamos que o tempo ajude, né? Tomara que o tempo ajude, né? Tomara que o tempo colabore. Ó, Estádio Domingos Moresco, Itatiaia e Luziense. Olha o jogo aqui. O Itatiaia que caiu para terceiro e o Luziense que quer uma vaga no G4. Só que não depende só dele. Que jogo, hein? 3 da tarde. Também mesmo horário, Estádio Sebastião Vera Peixoto, AV13, 15 de novembro. AV13 que está na vice-liderança e vai jogar com o 15, que hoje é o quarto.
Mas tem times que estão perseguindo aí o 15 nessa briga pelo G4. Tá? Nessa briga pelo G4. Então, olha o jogo. Renascença e Real Nordeste. Real Nordeste e Renascença. Real Nordeste lutando para não cair, brigando contra o rebaixamento. E o Renascença querendo o G4. Mas ele precisa vencer e torcer para tropeços de Luziense e 15 de Novembro, que são seus adversários diretos, que estão na frente. Que briga boa, hein? Que briga boa. R4 e Joaia, no Alexandre Tênis Neto. Joaia não tem mais chance. O R4 ainda respirando ali a questão dos aparelhos contra o rebaixamento, mas já virtualmente ali, né? Numa situação de rebaixamento. E é interessante, né? Porque o time que veio ali da Série B, né? Vice-campeão, mas numa situação muito delicada. E o Jair, já que o Jair falou em Timbé, Cruzeiro e União no Raul Silva. Cruzeiro e União no estádio Raul Silva, também domingo, 3 da tarde. Cruzeiro, que está hoje, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 7 pontos, na 8ª colocação, né? Fora do Z2, pegando União, que hoje é líder. Será que o União vai sair como líder na fase de classificação? A V13 e Itatiaia estão na briga ali também, né? Que rodada interessante. Ó, torcedor, compareça aos estádios, participe, né? Sem violência. Eu sei que os ânimos, né? Esse final de semana é jogo importante, é jogo decisivo, tá valendo muita coisa, mas, né? Vamos participar, vamos fazer uma participação legal nos gramados aqui nos estádios de Tijucas. Você, atleta também. Responsabilidade com a sua equipe, né? Com o time que você se comprometeu a defender, né? Times aí que vão cumprir tabela na Série A, última rodada. Mas se você assinou, tem que ir. E tem time que às vezes não consegue nem botar 11 em campo. Mal botar 11. Por causa de jogador que assina e não vai. Tem muito isso, né? Tem? Tem. Não. Tem. Aqui em Tijucas? Aqui em Tijucas. Só depois da ponta, Gustavo. Ah, é? Ah, meu Deus. Mas tem, viu? Tem. Tem. Então, ó, comprometimento. E, claro, aqueles que estão disputando coisas importantes, também comprometimento, responsabilidade com a sua equipe, porque um lance, uma atitude impensada pode comprometer um trabalho de um campeonato inteiro. Tá? O cego aqui tá mostrando pra você. Tá vendo aqui? Então, ó, jogos importantes nesse final de semana. E, claro, a gente no próximo programa vai comentar muito sobre isso, evidentemente. Tá certo, Jair? Ô, Jair, nós temos participações já? Tem bastante gente aqui conectada conosco, bastante alôs por aqui, né? Ah, sim. Você quer que eu mande? Vamos fazer antes do intervalinho comercial? Você que sabe, né? O dono do programa é você. Vamos lá, vamos fazer antes do intervalinho comercial. Eu só obedeço ordem. Muito bem, põe na tela que eu quero ver. Eu botei uma imagem na tela aqui, eu tava verificando aqui pra mim, pra conferir, uma imagem linda, linda. Vou mostrar pro Fábio o que o Fábio acha da gente multiplicar o Fábio e fazer aí, ó, um monte de Fábio. Oh, que legal. Que coisa linda, né, Fábio? Bacana. Legal. Deu quantos? 8, 9 Fábios. 9 Fábios. 9 Fábios. Pra representar bem Tijucas, né? E a galera tá aqui em peso, viu? Mandando gente de todo lado aqui. A Daiane de Camboriú. Legal. Você não me conhece, mas eu te conheço pelas redes sociais, né? Daiane Marques, ela tá te mandando um abraço e dando parabéns pelo todo o seu feito. Obrigado, Daiane. Representando Tijucas. Meu esposo é de Tijucas, diz ela. Rodrigo Fernandes está lá em Sangão. Legal. Né? O pessoal da Rota do Mal também está conectado com a gente. Bom dia. Gilmara Simas. Mamãe, um beijo. Opa! Conhece a Gilmara? Oh, meu Deus, mora no meu coração. Já filasse uma boia lá na casa dela? Já. Adriana Gabriele Benavides. Essa é a... Você conhece? Essa é a menina mais linda que eu conheço. Essa é minha esposa. Maravilhosa. Tá certo. A Karen Benavides também está com a gente. Legal. Opa, minha irmã maravilhosa. Parabéns, Fábio. Te amo, diz ela. Eu também te amo. O Jade Geleno, lá em São José, tá conectado com a gente, né? Bom dia pro Jade Geleno, legal.
Fabrício também está conosco. Beuti Unique. O pessoal está com a gente, dando parabéns, Fábio. Obrigado. A Flávia Benavides também está por aqui. O Gustavo. Pois não. Nós temos muita gente aqui no nosso aplicativo da sua Rádio JJ. Certo. Tem gente aqui no Paraná, dona Enedina, o seu esposo estão lá no Paraná conectado com a gente. Giviane e Otoniel no bairro da Praça, mandando um abraço. Senaí Cezimbra conectado com a gente também. A Gislaine também está aqui no bairro 15 de Novembro. A dona Yolanda, ela diz: sou cubana, moro no Brasil e já estou há tempo aqui e feliz por estar participando do programa. Legal. O Tiago e a Cleia, que são proprietários da Sarão Imóveis, estão na Argentina nesse momento. A Argentina tá frio aí? Estão na neve lá, né? Na neve. Lá tem muita neve. Bastante frio, eles mandaram, inclusive, foto da neve aqui. E estão curtindo o programa lá, te mandando um abraço. Legal, um abraço pra eles. Diz que você é uma pessoa especial. Obrigado. O Ronaldo Belecha também está conectado com a gente. Os nossos taxistas estão lá na praça ouvindo a gente também. O Jaime e a galera do bairro da rodoviária, diz ele. Bairro da rodoviária. A galera, alô Jaime, os taxistas, um abraço para os nossos amigos taxistas aí na rodoviária. Poxa, que audiência legal, hein? Legal, nós vamos ao intervalinho então. Vamos pro intervalinho, ó, gente, já tem olho no olho, vocês não saiam daí, porque aí nós vamos conversar aqui com o convidado agora, aqui no programa Gustavo de Simas, o esporte levado a sério. Uhul! O melhor do esporte está no programa Gustavo de Simas. Compartes Truck Center. A Compartes atua no ramo de peças e serviços para veículos de médio porte e veículos pesados. Serviços para vans, caminhões, carretas, ônibus e máquinas pesadas. A Compartes está localizada na rua José Manuel Reis, no centro de Tijucas, tendo como foco principal a atuação no comércio de peças e acessórios novos para veículos automotores a diesel. Compartes Mecânica Diesel Truck Center. 11h35. Pactual Transportes, excelência no que faz. Visando atender a necessidade do mercado por um transporte de mercadorias ágil, seguro e eficaz, nasceu a Pactual Transportes. Fundada no ano de 2012 pelos sócios Vanildo Hamilton Teixeira e Rafael Furtado, profissionais altamente competentes. Buscar a satisfação de nossos clientes é nosso principal objetivo. Pactual Transportes. Frete fechado, frete fracionado, movimentação de container, armazenagem e paletização. Contato pelo 48 3263 7456. Venha ser Pactual. A Rimatla é uma empresa com mais de 3 décadas de mercado e nada disso seria possível se não tivéssemos uma equipe capacitada e preparada para atendê-lo com excelência e profissionalismo. Na Rimatla, seu veículo, caminhão, máquina agrícola, seja o que for, está sempre em boas mãos. Conheça a Rimatla. Rua Demóstenes Feminella, 319, Marginal da BR-101, em Tijucas. Você está ouvindo programa Gustavo de Simas. A sua Rádio JJ. O sucesso é seu, o projeto é nosso. A sua Rádio JJ. 11h37. Maravilha, quarta pro cego, de volta aqui com o programa Gustavo de Simas na sua rádio JJ. Lembrando que estamos ao vivo pelo nosso aplicativo de áudio e vídeo, então você pode ouvir e ver essas pessoas bonitas aqui no estúdio. Lembrando que nós estamos também no YouTube, tá? Então pode aí participar, deixar seu comentário no chat do YouTube. Estamos no Instagram, então você pode participar junto com a gente na nossa live, e Facebook também. Compartilha, manda pra quem você quiser, pra sogra, pro cachorro, pro amigo, pra família, tá? Pro pessoal do trabalho aí, pro chefe também, tá? Faz aquela moral pro chefe aí. Depende se o chefe quiser patrocinar nós também, nós agradece, né? É bacana. Muito bem, gente. Assim que tiver mais participações, a gente vai. Mas agora vamos pro nosso momento, pro nosso quadro. Vem aí, Olho no Olho.
Agora no programa Gustavo de Simas, Olho no Olho. Gustavo, quem vai ficar de olho no olho com você? Ele é triatleta, pessoa muito conhecida aqui na cidade, professor de natação por muito tempo. Fábio Nascimento Benavides. Para muitos, o Fábio da Nilbari, né? Como a gente o conhece, como a cidade o conheceu, né? E ele que veio para Tijucas, né? Veio construir, vai falar muito daqui a pouco sobre isso. Fábio, mais uma vez bom dia, satisfação te receber aqui pro nosso papo Olho no Olho. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, meu jovem. Ô, Gustavo, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui do teu lado. Uma pessoa que eu tenho um sentimento muito gostoso quando eu tô com você. E quando você falou da Nilbari, até me emociono, sabe? O Fábio da Nilbari. Eu trabalhei 20 anos na academia. E hoje, graças a Deus, sou reconhecido por isso. E então é muito gostoso você saber que você fez um trabalho bacana e ficou muito tempo num lugar e que você tem uma consideração enorme por isso. Porque a gente sabe que você tem uma história, né? Assim, antes da gente falar da tua prova, né? Como é que você veio para Tijucas? Porque você não é natural daqui, né? Como é que você veio parar aqui, cara? É uma história muito legal, muito bonita. Eu dava aula em São Paulo, em 4 academias. E eu tinha um sonho, que era morar na praia, porque eu voava de asa delta. Eu praticava já o voo livre. Certo. E eu gostaria de morar na praia, onde tivesse voo. E aí fui pesquisando e um dia uma aluna minha, uma senhora, falou assim, olha, vai pra Floripa, que Floripa lá tem um monte de praia e tem lugar pra voar. E entrei em contato com umas academias de lá e um dos coordenadores me mandou mensagem falando assim, olha, tem uma cidade chamada Tijucas que tá precisando de professor de natação. E eu peguei o ônibus e vim. E chegando em Tijucas eu conheci a Nilbari. E foi um amor, assim, muito grande, à primeira vista. E ela a dona da academia já me deu um monte de aula. E, claro, fui pesquisar se tinha voo. Porque eu queria voar. Certo. Eu queria morar num lugar que tivesse voo. Porque eu amo voar. De parapente. Hoje eu vou de parapente. Parapente, Aí eu descobri que existia Bombinhas, que existia em Balneário Camboriú, em Itajaí. E aí fui me envolvendo. Aí realmente vim morar pra cá, trouxe minha família inteira e estou aqui, vai fazer 28 anos. 28 anos? E aí nesse caminho, nesse percurso, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que é minha esposa, que é a Adriana. Eu falo pra ela que ela é Adriana Gabriel, ela fala, não. Eu falo pra ela que ela é Adriana Benavides, que é o meu sobrenome, né? Ela fala, não, meu nome é Adriana Gabriel Benavides. Então eu conheci essa pessoa maravilhosa e tô aí agora. Já tô mais Catarina do que paulista já. Legal, Fábio. Essa é uma história bacana, possível. O cara queria voar, eu queria morar na praia e queria voar. E assim, aí eu conheci, claro, eu fui morar em Itapema, mas aí quando eu casei e vim morar pra cá, aí meu sogro, ele tem casa em Bombinhas. E lá é o paraíso, né? Eu amo aquela cidade também. Legal. Aí lá tem tudo que eu gosto, que é andar de skate, que é voar, que é surfar. E eu aproveito pra nadar, pra correr, então praticamente eu moro aqui, mas meu coração tá lá em Bombinhas. Tu sabe, esse é um dos caras mais radicais que eu conheço. Esse aqui, ele é o... Mas, ô Fábio, e aí você tem essa ligação não só com a natação, mas você é triatleta, né? Você... como é que começou isso? Assim, Gustavo, eu comecei de pequeno, eu nadava. E aí o que aconteceu? O teu esporte, a tua paixão inicialmente foi por natação, por corrida, como é que foi? Não, foi por natação. Natação. Eu comecei a nadar com 4 anos. Certo.
E aí fui me desenvolvendo, fui pro aperfeiçoamento, depois eu comecei a treinar, isso quando era criança. Certo. E aí aí passei minha adolescência, e aí começou essa onda de correr, né? Que o Brasil hoje cresceu muito o esporte, o atletismo. E aí comecei a correr. E aí uma pessoa me convidou para fazer o triatlon. E, meu Deus, eu me apaixonei, porque é a união de 3 esportes. E é uma delícia, você tá fazendo um, daqui a pouco você tá fazendo outro, e daqui a pouco tá fazendo outro. Então, aí foi que eu comecei a entrar nesse mundo do triatlon. Aí eu dei uma parada por uns anos e voltei faz acho que uns 2, 3 anos atrás. Certo. E aí você tem disputado provas, e inclusive essa do último final de semana, né? Isso. Em Pontevedra, na Espanha. Na Espanha. É o Mundial de Multisportes, né? Com triatletas, né? Você foi disputar a prova do aquatlon. Isso. Explica para nossa audiência, para quem está acompanhando né? E não tem contato com o esporte, como é que funciona o aquatlon? Tá, o aquatlon é a união de 2 esportes, a natação e a corrida. Então são 1 quilômetro nadando e 5 quilômetros correndo. Se chama aquatlon. Lá no Mundial teve vários tipos de modalidades. Imagem na tela, tá, Gustavo? Ok, na tela aí, gente. Isso, teve vários tipos de modalidades. Teve o triatlon de longa distância, o triatlon de curta distância, e tivemos o aquabike, que é a natação e a bike. E tivemos o aquatlon, que é essa modalidade que eu me classifiquei. E que eu consegui ir para o Mundial representar o Brasil e principalmente levar Tijucas, que é uma coisa que eu queria muito, levar Tijucas para o mundo. Esse era meu maior objetivo. E você conseguiu? Consegui. Passei um perrengue lá na hora que eu peguei a bandeira, porque lá na Europa, eles são muito certinhos no sentido assim, não tem jeitinho brasileiro, né? Protocolo, né? Muito protocolo e a gente tem que seguir. E você sabe que o brasileiro gosta de fazer festa. Bastante. Principalmente eu. E aí o que aconteceu? Na hora a gente fazia a corrida e na hora da chegada era um estádio. E a gente tinha que fazer o contorno nesse estádio, depois tinha arquibancada. E o lugar que a gente chegava, onde estava o pórtico, né? Pórtico que fala. Bom, e aí eu cheguei, coloquei a bandeira do Brasil e coloquei a bandeira de Tijucas na frente. Certo. E fui desfilando com a bandeira de Tijucas. Eu fui desfilando assim pro pessoal ver. E foi engraçado porque quando chegou no meio do caminho, um atleta de um país que eu não entendia, ele falou pra mim... me dá a bandeira, mais ou menos assim que eu entendia, senão você vai ser desclassificado, tal. Aí ele pegou a bandeira de Tijucas, que eu ia entrar com ela, e acabei entrando só com a bandeira do Brasil. E chegando com a bandeira do Brasil, eu me ajoelhei assim, e aí foi uma alegria só, né? Foi uma emoção, uma vontade de chorar, um sentimento assim que, olha, gente, só quem vive isso sabe. Você conseguiu a classificação para essa prova? Né, entre brasileiros, é isso? Isso. Como é que funciona esse processo de classificação para você disputar essa prova internacional? Existem 2 formas, Gustavo. A primeira forma é você conseguir o índice através de algumas provas durante o ano. Certo. O que está acontecendo comigo agora para o ano que vem. Eu disputei uma prova em Atibaia, em São Paulo, e vou disputar agora em outubro em João Pessoa. E aí... eu ficando entre os 10 melhores da minha categoria, eu vou pro Mundial. Eu sou classificado, sou convocado pro Mundial para representar o Brasil na minha categoria. E a outra maneira de ser classificado, eles chamam por rolagem de vaga. E eu consegui essa classificação por quê? Porque eu fui em Atibaia e um representante da Federação Paulista me viu e viu a colocação que eu fiquei e o tempo, e me convidou para mim fazer essa rolagem de vaga. Aí eu fiquei esperando se realmente ia sobrar vaga.
E aí no final eu consegui e fui representar o Brasil. Mas tem essas duas maneiras, ou por rolagem de vaga, ou por você fazer durante o ano as provas e classificar. E que eu tô fazendo esse ano pro ano que vem ficar mais tranquilo. E o Mundial do ano que vem será onde? O ano que vem o Mundial vai ser em Abu Dhabi. Abu Dhabi. Dubai, Abu Dhabi, aquela região. Aí você vai lá pra... Vou lá, se Deus quiser. Agora em outubro... Agora é a luta pra me classificar. Garantir a vaga, né? A primeira etapa eu fiquei em 4º lugar. Mas, de federado, eu fiquei em 1º. E agora, em João Pessoa, eu preciso ficar entre os 10 melhores. Na minha categoria. Eu ficando entre os 10 melhores, eu já como é que fala? Já garimbo a vaga. Garante a classificação pro Mundial. Pro Mundial do ano que vem em Abu Dhabi. Legal. Ô Fábio, como é que é a preparação assim pra uma prova dessa, cara? Porque a gente até tava conversando durante a semana, eu lembro que a gente trocou ideia no dia que você chegou, inclusive, no Brasil, né? É verdade, bem no dia, né, Bem Gustavo? no dia, você até comentou, olha, a questão do fuso horário, né? A gente se adaptou com outro fuso horário lá. Mas como é que é tu ir fazer uma prova dessa num outro país? Como é que é a adaptação? Como é que foi essa tua preparação para disputar, né, essa competição na Europa? Olha, Gustavo, primeiro que foi um sonho, né? Eu vivi um sonho na minha vida, assim, que... Até ontem eu conversei com a minha esposa, eu falei, meu Deus, será que a gente viveu tudo isso? Que foi uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que não tem... Quando eu falo nisso, eu até me emociono. A preparação, Gustavo, o que mais me preocupava, na realidade... Aliás, era duas coisas. Primeiro era a temperatura da água. Certo. Porque lá, a temperatura da água é muito fria. E é em torno de 15 a 18 graus. E aqui no sul, a gente é acostumado a nadar entre 23, 25. Então, realmente, a água lá estava me deixando preocupado, até por eu ter um choque térmico, assim, aqueles que para a respiração. Existe muito isso. Então, eu fui, assim, bem preparado para isso. Antes da prova, eu treinei para me acostumar com a água. Com água. E a outra situação também que me deixava um pouquinho preocupado era a questão do tempo. Por quê? Porque aqui a gente está no inverno. E lá é verão. E lá na Europa tá muito quente. Então eu tive que fazer o quê? Eu tive que me adaptar. Certo. Entendeu? A me adaptar para que eu pudesse fazer a prova tranquilo. E a questão foi bem aos extremos, né? E foi bem ao extremo. Eu saí do frio e chegamos lá com 42 graus. É muito quente. E a preparação é aquela básica de sempre, né? É treinar, ter uma boa alimentação, comer bastante. É que eu falo, né, pra galera, você toma alguma coisa, você toma alguma... Não tomo nada. A única coisa que eu faço é comer muita fruta, muita verdura, arroz e feijão, alimentos que vêm de Deus, alimentos que vêm da natureza. Então é isso que eu faço. Natural em tudo. Agora, eu tava pensando, porque realmente é um desafio. Você foi do frio, um calor, a água gelada. Super gelada, Gustavo. Porque aqui a gente que nada aqui, a água, por exemplo, em determinado momento você vê que a água ela é quentinha, inclusive do mar, né? Quando você entra, pouco tempo depois, você já se adapta. Lá, pelo visto, não é um processo tão simples, então. Não é tão simples. O primeiro dia que eu fui treinar, eu fui numa praia chamada Marim, que é 15 minutos da onde foi a prova. Certo. A água estava 18 graus. E aí eu fui de roupa de natação, que é uma roupa própria para nadar, de neoprene, e mesmo assim eu passei muito frio. E aí, só que no dia da prova, porque a prova ela foi em Pontevedra, e Pontevedra, o mar ele entra como se fosse Tijucas. Certo. O mar ele entra e tem a união com o rio. Com o rio. E naquele dia, especialmente da prova, tava 23 graus a água. Olha só. Então foi uma maravilha, porque fez com que eu conseguisse, assim, tipo, relaxar na água, né? Tava super gostosa
É uma temperatura mais próxima. Estava mais próxima do que a gente tem, que você está acostumado. E a transição que foi um pouquinho difícil, porque você sai da água e pega um calor muito forte. Tava muito forte e era 3 horas da tarde lá. 3 horas da tarde. Então a gente correu numa temperatura bem elevada. Mas, meu Deus, eu fiz muita festa lá com o pessoal. O pessoal me esperava porque a gente dava 2 voltas para concluir a prova, né? De corrida. E aí, engraçado porque o pessoal dos outros países são mais frio. O pessoal é mais frio. E o brasileiro não, né? O brasileiro quer fazer festa, quer brincar, quer... E assim, aonde você corria tinha gente que tirando fotos, igual a São Silvestre, sabe? Aquele monte de gente. E o pessoal erguia a mão assim pra gente bater a mão. E o brasileiro fazia festa. E na segunda volta minha, o pessoal ficava me esperando, Gustavo. Era um sarro. O pessoal ficava me esperando para que eu batesse a mão, para eles tirar foto. Então, assim, além da gente fazer a prova, a gente também acabou recebendo e dando carinho para aquele povo também que recebeu a gente tão bem. Poxa, que legal. É interessante isso, porque o brasileiro e o europeu tem essa diferença, né? Muito. O brasileiro é irreverente, é aquela coisa, né, de comemorar, aquela coisa mais latina, né? Mais quente. Bem. Agora o europeu, né? Ele é mais frio, protocolar, né? Bem protocolar. E é engraçado que no dia 20, uma semana antes da minha prova, teve o desfile das nações. Certo. E foi uma coisa maravilhosa. E o Brasil tava com uma delegação pequena. Até pela dificuldade da gente ir. E os outros países tinha muita gente. Só que assim, a festa que a gente fez no desfile foi assim impressionante. Tanto é que a gente saiu até no jornal da cidade, dizendo que os espanhóis ficaram encantados com o povo brasileiro, com a delegação brasileira de tanta festa. O mundo tem se encantado com o Brasil, né? Realmente. A gente vê, por exemplo, agora até a própria Copa do Mundo aí da FIFA de clubes, né? Porque até o modo de torcer, ele é muito diferente. O europeu, ele parece que ele vai pontear, né? Ele vai... O brasileiro não, cara. O brasileiro é aquela coisa absurda, a emoção, né? Aquela coisa surreal que vive assim na hora. Imagina, uma delegação pequena, mas barulhenta. Mas fez a festa. E eu senti muito orgulho de ser brasileiro, sabe, Gustavo? Eu nunca tinha sentido essa emoção tão boa. E agora eu cada vez mais vou torcer e valorizar mais esses caras aí que saem do Brasil e vai representar o nosso país. Porque realmente não é fácil. Pois é, Fábio. Você entrou num ponto, não é fácil. Para disputar uma prova dessa, existe muito perrengue. Muita dificuldade. Não é? Porque a gente falou do classificado, da prova, né? Das provas, do que tem que fazer. Mas tem o lado de bastidor, o lado fora da prova, fora da competição. E esse me parece ser a questão mais complicada para vocês hoje. Qual é que é a maior dificuldade assim que você teve para disputar essa prova? É a questão financeira, é a falta de apoio, como é que é, cara? Olha, Gustavo, eu vou ser bem sincero. A gente conversou bastante lá com os brasileiros, né, que foram. Eu sou uma pessoa, eu posso me considerar assim uma pessoa abençoada. Porque como eu vivo em Tijucas e eu conheço bastante gente, eu dei aula para muitas pessoas que hoje são empresários, eu não posso reclamar. Eu fui muito bem tratado e muitas pessoas me ajudaram. Muitas pessoas com valores altos, pessoas que me paravam na rua, me davam R$50. Olha só. Pessoas que me deram R$3.000, a minha família. Então eu consegui, graças a Deus, um apoio bom, tá? E não posso reclamar. Mas o que é que a gente estava conversando lá na Espanha? O brasileiro, eles foram, a maioria que eu conversei, não tinham apoio nenhum.
eram pessoas que eram trabalhadores, que gostavam do esporte, que tinham um sonho de realizar, de ir numa prova e representar o Brasil, e tiraram o dinheiro da onde não tinha. E acabaram indo pelo amor mesmo. Então, além de treinar, eles tinham, como eu também, né? Tinha que pedir o apoio, pedir a ajuda. Então, realmente, para mim, eu não posso reclamar, mas a parte mais difícil para o brasileiro é porque a gente não tem apoio nenhum do nosso governo. Tem pergunta aí, Gustavo? Vamos lá, vamos para a pergunta, gente. Tem um cumprimento e depois tem uma pergunta aí, inclusive, sobre isso, né? Perfeito. Vamos para São José. Vamos lá. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Jair. Tô aqui, rapaz. Na BR-101, rumo à Prefeitura de São José. Trabalhando e ouvindo o programa, né? Fica tranquilo que eu não tô cometendo nenhuma infração, que o celular tá lá no... Eu já ia falar. Naquele... ali, agarradinho ali, né? Agarradinho no painel. E eu tô aqui só ouvindo e tal. Ô, gente, olha só aí o Fábio, né? Tava ouvindo ele aqui em partes, dirigindo e tal, e me cuidando, mas deu para pegar alguma coisa. Um menino já com 4 anos, né? Já nadando ali, pegou o gosto pela coisa e hoje é um esportista, né? Triatleta. Não é para qualquer um, né? Então tá aí defendendo aí o nosso Brasil, né? Na Espanha, e vai ter muito mais lugares aí no mundo aí para ele estar mostrando o trabalho dele, né? E sendo realmente um grande campeão. E quando ele é campeão, nós aqui também, de alguma maneira, enchemos a nossa bola também, né? É verdade. É isso aí, gente. Aí. Essa colocação dele é bastante interessante. Bastante interessante. Tem a pergunta agora. Vamos lá, vamos à pergunta, Jair, então. Ô Gustavo, Jair, fazer uma pergunta aí pro Fábio com relação a patrocínio, né? Se a prefeitura de Tijucas ou lá de Bombinhas ou algum outro órgão governamental aí ajudou ele nessa viagem aí. Como foi? Como foi essa situação, né, com relação à viagem? Vamos lá, Fábio. Então, ele pergunta pergunta do poder público, né? Então, como eu disse, eu graças a Deus, eu consegui bastante apoio das pessoas, dos meus alunos, que hoje são empresários e que me ajudaram. Da minha família e pessoas que não são empresários, mas que me conhecem e me ajudaram com um pouquinho que tinha. Claro. Então, eu só tenho que agradecer. Mas agora, de órgão público, realmente eu não ganhei. Eu ganhei uma ajuda particular de pessoas que gostam de mim. Mas de prefeitura, do Brasil, a gente não tem isso. Você chegou aí atrás? Assim, ó, como eu não tenho... eu sei que é um processo, inclusive, desgastante. É muito desgastante, isso. É muito desgastante, Gustavo, a gente ficar toda hora pedindo, dando a cara. E como eu não tenho uma associação, eles também não têm como tirar o dinheiro de algum lugar para me dar sem eu ter alguma coisa para dar, uma nota, alguma coisa assim. E o Tijucas ainda não tem o Bolsa Atleta, que vai acontecer agora, né? Aí que tá. Então, pro ano que vem, eu acho que vai ter o Bolsa Atleta. Aí sim vai ajudar a gente. Bolsa Atleta seria importantíssimo para ti hoje, né? Nós já batemos várias vezes nisso aqui, da questão do Bolsa Atleta, né? E aliás, o porquê da demora, né? Porquê da demora, né? O assunto foi bastante comentado muito aqui no teu programa, nos nossos programas frente a frente, com o prefeito, com o secretário, né? E toda a vida o pessoal da fundação. E nunca vi... Porque não está falando há 1 mês, há 2 meses, né? Não, são anos, né? Anos. A gente está anos aqui, não só aqui no nosso programa, outros colegas... Olha a imagem que está no ar aí, ó. Sou tijucano com muito orgulho. O cara segurar uma bandeira dessa, fora do Brasil. Fora do Brasil. Né? Ele está falando de um município. Né? E esse município não te apoia, cara? Pois isso. E, gente, assim, ó,
nós estamos há anos, o poder público de Tijucas tem cometido essa falha, gente. Eu não estou aqui dizendo prefeito, o poder público, o que é que está faltando, o que é que faltou até agora para se aprovar o Bolsa Atleta. Porque várias vezes isso foi batido aqui, não só por nós aqui, outros colegas também de imprensa já falaram nesse assunto. Isso é um entendimento do esporte de Tijucas e que até agora, não sei por que, não saiu. A gente, quando tem que elogiar aqui, a gente elogia. Eu não vou vir aqui no programa para bater toda a cena, porque não é, né, Jair? Não é do meu trabalho e não seria correto. A gente tem várias iniciativas legais que poucas cidades têm. Agora, Tijucas chegou a um patamar de exigência que a gente tem que visualizar outras coisas. E me estranha e me causa assim uma certa preocupação o porquê da demora. O porquê é tanto entrave assim? Então, mas aí, Fábio, voltando assim, porque a gente já bateu nesse assunto aqui algumas vezes. Até agradecer o Jade pela pergunta. Veio lá de São José. Bem legal mesmo. Porque se tivesse o Bolsa Atleta, já ia ajudar bastante, porque é um valor que recebe, né, por ano, e é distribuído para todas as pessoas que praticam o esporte de alto nível, né? De alto nível, de alto rendimento, que a gente perfeito. Mas aí, então, nesse caso, as ajudas que vieram foram de parceiros, de empresas, de gente que família. E você também teve que... tive que tirar do bolso, exatamente. Para juntar ali a questão de porque, por exemplo, você tem viagem. Inscrição. Viagem. Hotel. Toda a parte de deslocamento, toda a parte de roupa, né? Tudo. Tudo pois é, a federação, por exemplo, a federação não tem. A federação. Assim, você não tinha inscrição garantida, você teve que. Não. O que acontece é que a única coisa que eles fazem, eles pegam o nosso nome e jogam lá pro Mundial. E a gente só pode fazer inscrição as pessoas que já têm esse nome lá, que a Federação Brasileira mandou. Então a gente faz inscrição através disso. Mas financeiramente eles não ajudam nada. Peraí, então tá. Eles colocam o seu nome na relação de classificados e aí depois é com você. Depois é com todo mundo. Todo mundo que tava lá era assim. Todos os brasileiros era... A únicas pessoas que eles ajudavam que realmente são os atletas profissionais, né? Que representavam o Brasil... mas que são profissionais, que vivem disso, Mas a gente tem uma promessa agora do novo presidente da CBTRI, que agora na prova de Abu Dhabi, a gente vai ter um apoio bem melhor. Mas é uma promessa que ele fez pra gente agora, durante esse Mundial. Ou seja, aí os atletas ficam dependentes de... Ficamos dependentes de cada um correr atrás do seu. E essa dificuldade que alguns esportes passam, né? E não é assim, Gustavo. Não é só o triatlon. Não é só... É tudo no Brasil. Essas pessoas que vão disputar uma Olimpíadas, elas passam por muitos perrengues. Claro, se você pegar... Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma pessoa que ganhou uma medalha de ouro, tipo a fadinha do skate, né? Que ela conseguiu esse destaque todo. Lógico, aí o que acontece? Vem um monte de patrocínio para ela. Claro. A vida para ela fica bem mais fácil. Mas tirando essas pessoas, um monte de atletas que vão para as Olimpíadas, olha, eles são guerreiros. Perfeito. Essas pessoas são guerreiras por representar o Brasil, por ser profissional... E por ter tanto amor àquilo que faz, mas financeiramente não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu sei que o futebol hoje em dia é o que mais dá dinheiro, né? O futebol é o que mais arrecada, mas tá bom. O programa não é meu, Gustavo, mas eu tava aqui pensando aqui com os meus botões. Acho que chega a ser revoltante. Aí o Fábio pega e toca no futebol, né, Fábio?
Aí tu vê uma seleção brasileira, vai pagar 4 milhões, vai ter uma despesa de 5 milhões e 500 por mês. Para um treinador italiano, isso, que não é nem brasileiro, e não tem aí uma ajuda para... Hein, Gustavo? Para 60 pessoas aí do Brasil. Uma ajuda. É claro que o futebol... mas o que eu digo assim, Gustavo... É uma discrepância. É uma realidade. É muito fora de nível, cara. Muito fora de nível. O futebol, porque o futebol, ele consegue... É claro, mas aí assim, eu vou te fazer assim uma pergunta... Porque eu entendo as pessoas de outras modalidades, porque, claro, o futebol ele tem um espaço hoje em mídia, em repercussão, né? Tudo. A gente faz um programa esportivo hoje, mais de 90% é dedicado ao futebol. Até pela influência, a audiência, o futebol, ele tá muito ligado ao íntimo das pessoas. E me parece que essa talvez seja a grande diferença para ele ter conseguido esse espaço. Mas eu quero saber de ti, que está numa outra modalidade, numa outra, né, perspectiva, por que as outras modalidades, outros esportes, eles ainda não conseguiram estar nesse íntimo das pessoas, não ser rotina, não ser considerada das coisas menos importantes a mais importante, como o futebol é para muitos, né? Por que acontece isso, Fábio? Eu acho, Gustavo, até porque assim, o nosso país é o país do futebol, que não é mais, né? Não é mais, já foi, pode ser que volte, mas a gente foi criado a jogar futebol. A criança, o sonho da criança qual que é? O sonho dos pais, ser jogador de futebol. Então isso pro brasileiro é uma coisa normal. Então, claro, a divulgação do futebol é maior. E as outras modalidades acabam passando muito despercebido. Claro que teve o vôlei, que cresceu bastante. Sim. O voleibol. O vôlei tem um público hoje muito fiel. Muito forte. Quer ver um esporte que cresceu muito? É o skate. Hoje, em qualquer cidade, tem pista de skate. Sim. Tijuca já tem uma pista muito bacana de skate. Então, é um esporte que também cresceu. Então, no Brasil hoje... Claro que futebol é o primeiro esporte, mas já está se dividindo. Mas agora você vai, por exemplo, para um país como a Espanha. Tem futebol? Tem. Mas tem outras modalidades juntos. Entendeu? Não é só o futebol. A gente percebeu até a gente via muito isso nítido. Muita gente jogando basquete nas praças, jogando handebol, jogando futebol. Muita gente praticando atletismo. E tanto é que o número de gente que foi pro triatlo, mesmo lá da cidade, que foi na Espanha, era muito grande. Então, são países que não tá no seu DNA o futebol só. Então, isso, devagarzinho, a gente vai mudar. É porque nos outros países, por exemplo, o esporte e a educação, eles caminham. Por exemplo, você tem Estados Unidos, por exemplo, né? Que o esporte ele é desenvolvido dentro das universidades. Isso que é bacana, né? Que aqui no Brasil nós não esse talvez seja um dos grandes problemas nossos aqui. Também, eu acho que é o maior, sabe, Gustavo? Porque você pegar, por exemplo, uma criança pequena, e você já perceber qual esporte que essa criança tem o dom, e fazer com que ela já treine esse esporte desde pequena, isso vai ser uma maravilha. Hoje em dia não. Hoje em dia o que acontece? Você vai praticar aquilo que tem. Você não consegue fazer um teste onde a pessoa vai olhar para você e vai falar assim: poxa, você tem condição de ser um bom corredor de fundo, um bom fundista. Então você vai estudar aqui nessa escola e você vai treinar essa modalidade, para que quando você chegar na vida adulta você possa praticar e representar o Brasil, claro, ou a tua cidade nesse esporte que você tem o dom. Perfeito. Você tem a facilidade. Porque é igual, por exemplo, o caso da natação. A gente, futebol você joga com uma bola ali na rua. Natação, e você, professor de natação, muito tempo você sabe. Primeiro que não é qualquer lugar que você tem piscina, ou é um clube, ou você precisa de uma academia, de uma estrutura que tem
a questão de piscina. Segundo, não é todo mundo que pode pagar. E hoje no Brasil, para você fazer uma aula você sabe disso. Você tem que pagar uma mensalidade que não é baixa. Hoje, o custo é muito alto. O custo hoje é alto. Você vai pagar uma mensalidade numa academia qualquer aí de natação. E dependendo da cidade é mais de 200, 300 reais. Sim. Né? A depender do dia que você, da quantidade de vezes por semana que você vai fazer. Então, aí a gente vê o que é o problema, que você muitas vezes não tem esse desenvolvimento do esporte, porque faltam espaços para isso, né, Fábio? Exatamente. E assim, quanto maior a cidade, mais fácil é também, né? Porque cidades grandes têm, assim, alguns clubes que tem umas piscinas maiores, tem estrutura local para correr. Claro. Cidade pequena já se torna mais difícil até pelo custo, né? Pelo custo. Realmente é mais difícil pra gente, assim, a gente sente um pouco de dificuldade. Mas a gente tem que jogar com o que a gente tem, né? Claro. Não dá pra reclamar, não dá pra... Tem que buscar... Tem que buscar alternativa e continuar. Por exemplo, eu nado numa piscina, onde eu dei aula durante 20 anos, é uma piscina de 12 metros e meio. É uma piscina... Nossa, velha pequena. É uma piscina pequena pra você competir em alto nível com pessoas que treinam com piscina de 50 metros. O Alexandre de Canelinha está te perguntando justamente sobre isso, né? Você treina regularmente e qual o tamanho da piscina ideal para você treinar? Hoje, o ideal para piscina teria que ser pelo menos uma de 25 metros. Pra gente que treina longa distância, né? E se eu treino regularmente? Sim, eu treino regularmente. Porque é uma coisa que eu adoro. Eu faço com prazer. Mas quantas vezes na semana você corre? Você tem assim algum... Olha, eu faço bastante esporte, né, né, Gustavo? Mas normalmente eu treino de 3 a 4 vezes por semana natação e corrida. Natação e corrida. Depende da época do ano, depende da prova que eu vou participar. Então a gente tem um preparo específico para cada prova. O Evandro está te perguntando se você continua dando aula ou está se dedicando integralmente ao esporte. Não. Hoje eu tenho um consultório de acupuntura. Trabalho com acupuntura, com psicologia positiva. E não dou mais aula. E o esporte, eu divido o meu tempo em trabalho, esporte e família. Porque o esporte ele também consome, né? Ele consome um pouco. Tem que se dedicar um pouco, né? O tempo. Mas a gente divide certinho, assim, para que também não possa atrapalhar outras áreas da nossa vida, né? Mas o apoio familiar é uma coisa muito importante, né, Fábio? Nesses momentos, assim, que às vezes, né? Não, a família é tudo, né? E eu, assim, graças a Deus, tenho uma esposa maravilhosa que me apoia, que me incentiva. E minha esposa... Qual é que é o papel dela, assim, cara, nessa... assim, ela me deixa tranquilo. Sabe aquela pessoa, assim, que confia em mim e me deixa tranquilo para que eu possa fazer... E eu posso confiar 100% nela. E a gente, assim, eu falo assim, Gustavo, que o maior presente que eu ganhei na minha vida foi minha esposa. Olha aí, foi minha esposa. Assim, se eu ganhei na loteria, essa menina, porque ela é tijucana, Só que ela, assim, ela me deixa livre, ela me deixa eu fazer aquilo que eu amo e eu consigo ser eu, sabe? Aquela coisa de você ser o que você é quando você tá com essa pessoa. Então, assim, eu só tenho que agradecer sempre, eternamente, essa pessoa que tá do lado que tá junto comigo nessa vida. O Gustavo, o Marcos Antônio Regis é da onde? De São Paulo? São Paulo, isso aí. São Paulo, tá dando bom dia. Marcos, bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia. Legal. A Gilmara Simas, ela disse que legal, parabéns, Fábio. Opa, obrigado. A tia Ilana? Isso, a tia Eliane tá acompanhando? Isso, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. A Gilvana Fumagalli também, bom dia. E bom dia, Gilvana. Tá ótimo programa para vocês. Legal. O Fábio, teu xará, tá perguntando se a tua esposa cuida bem do teu cabelo. Ela cuida. Você sabe que o sonho dela era ter
Assim, ela tinha um certo preconceito com careca, né? Ela não gostava. Não gostava? E quando ela me conheceu, à primeira vista deve ter sido frustrante, coitada. Imagina ela ver um cara assim, ó, carecão. Mas com o tempo ela foi se acostumando. Ela escutou aquela música de carnaval, né? Dos carecas, né? Elas não estão mais. Vocês estão quanto tempo juntos, Fábio? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Tá aí. Ela tá acompanhando o programa, com certeza. Com certeza, né? Natural da onde mesmo, Fábio? Quem? Você? São Paulo. De São Paulo. Veio do lado de São Paulo pra enganar uma tijucana aqui. Ai, meu Deus, meu que Deus legal, do que céu. legal. O pessoal pode seguir participando, mandando Posso mostrar minha medalha aqui, Gustavo? Por favor, mostre. Opa. Essa câmera aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é a medalhinha, bem pesadinha. Aí, ó. Muito bonita. Tem até um negocinho aqui, um desenho aqui, mas eu não sei falar sobre ele, mas tudo bem. Certo. Mas que bacana. E imagino que você vai guardar isso com muito carinho. Com muito amor e carinho. E também aqui, Gustavo, eu tenho uma bandeira do Brasil que antes de ir pra prova, o que eu fiz? Eu mandei pedir para as pessoas me assinar essa bandeira e fazer alguma dedicação, alguma coisa de incentivo para mim. Claro. E acabei... Tá toda aqui, ó. Vocês conseguem ver. E essa bandeira hoje está toda assinada pelas pessoas que... Pelas pessoas que me apoiaram e que mandaram palavras assim de incentivo. Olha, Gustavo, chegou um momento que a gente fica com medo. Claro. Que a gente tá lá, mas a gente fica apreensivo, a gente não sabe o que vai acontecer. E assim, ó, foram tantas palavras de incentivo, tantas pessoas me ligando, mandando mensagem. Eu fiquei até, assim, muito emocionado de ter recebido essa força. E teve um momento que eu precisei realmente abraçar isso e ir comigo, porque realmente não é fácil, né? Você tá lá. Passa um filme na tua cabeça. Passa um filme na tua cabeça. E realmente a gente precisa muito da família e do apoio dos amigos. Dos amigos. E você teve, né? Que legal. E parabenizar e agradecer. O esporte agradece essas pessoas que estiveram com você, Fábio. Porque, devido a tudo que você já nos relatou aqui, né? As dificuldades que você tem para participar, não falo só financeiras, eu falo disputar uma prova, um processo de ansiedade, né? Mexe muito, Gustavo, mexe muito com o psicológico da gente. É lógico que a gente quer mostrar que a gente tá bem, que a gente tá tranquilo, mas no fundo todo mundo tem aquela sensação de aquele aperto no peito, aquela sensação de medinho mesmo, claro. Né? Não, eu só tenho que agradecer essas pessoas que me apoiaram, não vou falar o nome de ninguém, que foram tantas pessoas, meu Deus. Então, todo mundo sabe que quem me apoiou, e eu quero mandar um beijo de coração. Eu até falei isso, eu gostaria de levar todo mundo pra lá, e que todo mundo pudesse ter abraçado e beijado lá comigo, mas como eu não podia levar, então... Todos se sentem abraçados e beijados. Olha só que interessante. Olha, eu fiquei até emocionado aqui. Eu estava lendo aqui fora do ar, eu fiquei até emocionado, né? Porque eu sou muito dessa questão brasileira, sabe, Fábio? Da bandeira, né? A Brenda diz assim, ó. No momento em que vivemos uma decadência tão grande do nosso país, aonde vemos vídeos de pessoas brasileiras pisando em cima das nossas bandeiras, escarrando, queimando. Eu vejo aqui você fazendo duas coisas em duas bandeiras, a bandeira do nosso Brasil e a bandeira do seu município. Parabéns por elevar com sentimento e orgulho duas bandeiras importantes. Uma que é para nós e outra que é para os tijucanos, porque eu sou aqui de Porto Belo. Certo. Parabéns a você, Fábio. Quem é o nome do ouvinte? Brenda. Ô, Brenda, muito obrigado. E realmente, você sabe que assim, ó, obrigado, Jair, pelo seu sentimento, pela essa emoção. E eu vou te falar assim uma coisa do fundo do coração. Eu fiquei tão feliz de levar a bandeira de Tijucas. Eu fiquei tão contente de poder mostrar pro mundo. Claro que a gente fala pro mundo, mas para aquele momento, a bandeira de Tijucas, que é um município tão gostoso, um município tão bacana, onde tem pessoas tão maravilhosas, e que
eu moro aqui e eu tenho um amor, um carinho por essa cidade, por essas pessoas. Então eu fiz de coração. E eu quero que todas as pessoas que são tijucanos, que são tijuquenses, se sintam homenageados, se sintam felizes por ter deixado um pedacinho de vocês lá nesse Mundial. É aquilo que o Jade falou, né, Gustavo? Se ele ganha, o Brasil ganha, e a gente vai de gaiato, né? Exato. Catarinense era o único, Fábio? Não, tinha eu, tinha mais 2 amigos. Um na minha categoria e o outro era o filho dele, que era o mais novo, tinha 16 anos. Pai e filho? Pai e filho, São de Itajaí. O esporte é uma coisa... O esporte é uma coisa linda. Ô, Gustavo, e a amizade? E a amizade que a gente fez lá? Que delícia a amizade com um monte de brasileiro. A gente saía pra jantar. O próprio povo que não era brasileiro, que a gente conversava e tirava foto e se abraçava. Meu Deus, assim, ó, foi uma coisa... Foi um sonho que eu realizei e que parece que eu não realizei, de tão gostoso que foi. Assim, ó, às vezes eu penso assim, será que eu vivi tudo isso mesmo? Legal. A gente vai continuar depois dessa conversa, mas eu vou fazer o último intervalo. Deixa eu agradecer aqui a Rimator de Filtros, também a Comparts Truck Center e a Pactual Transporte Logística, os nossos parceiros que estão aqui no programa Gustavo de Simanger. Fazer o intervalinho já pra gente ir pro nosso último bloco, mas o papo tá muito bom, hein? O papo tá sensacional. Programa Gustavo de Simas, o esporte levado a sério. Aqui na JJ, programa Gustavo de Simas. Programa Gustavo de Simas. Comparts Truck Center. A Comparts atua no ramo de peças e serviços para veículos de médio porte e veículos pesados. Serviços para vans, caminhões, carretas, ônibus e máquinas pesadas. A Comparts está localizada na rua José Manuel Reis, no centro de Tijucas, tendo como foco principal a atuação no comércio de peças e acessórios novos para veículos automotores a diesel. Comparts Mecânica Diesel Truck Center. A Rimatla é uma empresa com mais de 3 décadas de mercado e nada disso seria possível se não tivéssemos uma equipe capacitada e preparada para atendê-lo com excelência e profissionalismo. Na Rimatla, seu veículo, caminhão, máquina agrícola, seja o que for, está sempre em boas mãos. Conheça a Rimatla. Rua Demóstenes Feminella, 319, Marginal da BR-101, em Tijucas. Pactual Transportes, excelência no que faz, visando atender a necessidade do mercado por um transporte de mercadorias ágil, seguro e eficaz. Nasceu a Pactual Transportes, fundada no ano de 2012 pelos sócios Vanildo Hamilton Teixeira e Rafael Furtado, profissionais altamente competentes. Buscar a satisfação de nossos clientes é nosso principal objetivo. Pactual Transportes, frete fechado, frete fracionado, movimentação de container, armazenagem e paletização. Contato pelo 48 3263 7456. Venha ser Pactual. A sua rádio JJ. O sucesso é seu, o projeto é nosso. A sua rádio JJ. 12h26. Você está ouvindo programa Gustavo de Simas. De volta, 12h26 aqui no programa Gustavo de Simas. Cara, o tempo passa muito rápido, né? E ainda mais com essas histórias. Aliás, o Fábio, a gente tem contato e uma relação já de muito tempo. O Fábio foi, como ele mesmo disse, ele me conheceu com 5 anos de idade, né? Nas primeiras aulas de natação. O Fábio era da piscina grande e eu era, né? Eu comecei com a querida tia Nani também, né? Na piscina pequena, depois fomos pra piscina grande, obviamente.
E a gente tem uma história, junto, inclusive, de 2 travessias, né? Nós fizemos aqui na ilha de Porto Belo. Eu digo que eu fiz essas 2 provas porque eu não enxergava. Eu não sei quem era mais doido, se era eu ou o Fábio, cara. Gente, a gente tem uma história muito linda. Inclusive, a gente falou que ia escrever um livro, né, Gustavo? Isso vai estar no livro. Vai estar no livro. Tem histórias no livro aí. O Gustavo, ele começou pequenininho, na piscina pequena, com a tia Nani. E depois ele foi pra piscina grande. E aí, um certo dia, a gente levava o pessoal pra fazer travessia. E aí, um certo dia, eu convidei o Gustavo pra fazer uma travessia. Gente do céu! Falei, mano, isso aqui eu vou. Imagina, o cara é cego. Olha só. Levei. Aí, o que acontecia? A gente ia treinar, né, Gustavo? Ia treinar. Final de semana, a gente ia treinar. E ele ele nadava. Eu ia do lado dele. E quando ele ia respirar pro lado, eu pegava ele e arrumava ele em direção aonde ele tinha que ir. Aí ele dava umas 3, 4 braçadas. Isso no mar? Isso no mar. Aí ele dava umas 3, 4 braçadas. Quando ele saía da rota, eu ia por baixo dele. Eu nadava cachorrinho, mergulhava, pegava no peito dele e colocava ele na direção. Tipo um GPS, né, Gustavo? É isso mesmo. Aí a gente fez a primeira travessia. A gente ia de barco, uma travessia oficial. A gente ia de barco até a ilha de Porto Belo e saía da ilha e voltava nadando. Tinha mais de 800 pessoas essa travessia. E eu e ele. O único cego. O único cego. Aham. Ô, Gustavo, e a gente fez a primeira travessia. A gente chegou, foi assim uma emoção muito grande, né, Gustavo? Foi. Os alunos da academia, tudo esperando a gente. Foi. Beleza. No outro ano, tá eu de novo. Gustavo, vamos de novo? Vamos. Gente do céu. Essa prova foi assim... Não, gente, é pra rir. Veio um tal de vento sul. E quem é daqui sabe o que é o vento sul. No dia da prova, gente, de madrugada, veio esse vento sul. O mar ficou todo encarneirado. Sabe aqueles carneiros que fica no mar assim, aquela partinha branca? Marola, né? Que você fala. Marola. Mas marola. Gente do céu. Absurdo. E esse bicho, a sorte que ele não via, porque se ele visse, ele não ia nadar. Você não me falou nada. Gustavo, lógico, eu fiquei quieto. Gustavo do céu. E aí... Nunca tomei tanta água. Nunca tomou tanta água. E aí teve a largada e a gente foi... vamos largar por último, né? Largamos por último. Gente, ele dava 2 braçadas. Tomava água. Eu tinha que ir por baixo dele e levantar ele pra tomar água. Ele dava 2 braçadas e levantava. Eu nunca nadei tanto na minha vida, Gustavo. Acabou servindo de treino pra você. Foi um treino. E o pessoal da academia tentando acompanhar com caiaque. Com caiaque? E aliás, o caiaque é péssimo. No caiaque é pior ainda. Não, e a tia Nani passou mal. Foi. A tia Nani tava com o caiaque do nosso lado. E tava tão movimentado. Verdade essa história. Verdade. Tava tão movimentado que ela passou mal e teve que deixar o caiaque. E só ficou eu e o Gustavo. E na hora de chegar, era helicóptero em cima, era bombeiro. E a gente tentando chegar. Eu sei que no final, Gustavo, conseguimos. Meu Deus do céu, que alegria. A tranquilidade que a primeira prova foi, a segunda não foi. Você tinha que idade nessa época, Gustavo? Não, isso faz algo em torno de 11 anos. Eu tinha 17, 18 anos que eu fiz essa prova. E assim, 19, 20 anos, acho. Mas e foi muito legal, cara, porque assim, a prova foi muito difícil. No caiaque. Eu já tinha vivido uma experiência dessa com marola no caiaque. Passei mal. Isso foi num treino que a gente foi fazer. De caiaque. Depois de um treino que a gente fez, natação, a gente foi dar volta. Só que a gente pegou a marola. E depois pegamos essa marola no dia da prova. Então, assim, foi muito difícil, porque a água, quando você ia respirar, você virava pro lado para respirar, vinha a marola, você tomava água. Né? O cego nem via de onde é que vinha a marola, né? O cego virava pro lado, não tava vendo que a marola tava vindo. Tava vindo e tomava água, né? Então, assim, foi um negócio assim. Ô, Gustavo, você imagina o meu desespero, meu malandro. Quando a gente tava no meio do mar,
no meio do mar, e você ia em direção à meia praia. Era pra ir pro Porto Belo, você ia em direção à meia praia, gente. Você era professor dele nessa época? Sim. Eu era o professor. Foi professor. Há algum tempo, e a gente, eu e o Fábio nos reencontramos. Inclusive foi numa entrevista. Pois é. Eu estava na Primeira FM, ele foi conversar com a gente lá na época. Depois eu voltei a nadar, eu estava um tempo parado. E aí depois no ano seguinte, vamos fazer uma travessia lá em Porto Belo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou? Eu falei, não, você vai e tal. Então a gente tem realmente essa história. E pra mim, é muito especial trazê-lo aqui. Quando ele disputou a prova, falei, vou trazer o cara aqui pro programa, né? E a gente tem histórias assim, muito, muito legais. O Fábio, meu amigo Fábio, e fico muito feliz em te receber aqui. Cara, se a gente pudesse continuar esse papo até... eu queria ficar aqui, Gustavo. Cara, tem muita história. Tem muita história. Eu, antes de encerrar o programa e de você se despedir, só deixa eu trazer aqui rapidamente. Aliás, os times catarinenses vão entrar em campo esse final de semana, né? O Avaí jogando com o Paysandu amanhã na ressacada. Avaí que vem de vitória, viu? Avaí veio de resultado importante com o Criciúma, tá ali na briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Figueirense, domingo, pegando o Brusque, clássico, né? Clássico não, confronto catarinense da Série C, também Campeonato Brasileiro. O Figueirense que tropeçou em casa com Confiança. E, enfim, numa briga terrível ali para se afastar do Z4 na Série C do Campeonato Brasileiro. Vai ser um grande jogo também, né? Jogo importante para a torcida do Figueirense e para a torcida do Brusque. Lembrando que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o futebol voltou. Eu estava sentindo falta nesses últimos 2 dias da Copa do Mundo de Futebol, né, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E os brasileiros em campo hoje, hein? 4 da tarde tem o Flusão. Fluminense Al Hilal. Quem diria o Al Hilal? Mandou embora o City. Aliás, na semana passada troquei o nome do Al Hilal por Estrasburgo, né? Eu não vi o direito. Aqui não viu direito. Mas hoje tem Fluminense e Al Hilal, 4 da tarde. E o Palmeiras pega o Chelsea logo mais à noite, em 10 da noite. Palmeiras e Chelsea revivendo. Será que o Palmeiras vai conseguir a revanche? Tá muito legal de ver os nossos clubes na Copa do Mundo da FIFA. Tá muito legal. Tá sido muito bacana o futebol brasileiro nesse processo de recuperar a nossa autoestima, né? Que é muito, muito bacana. O Flamengo acabou sendo eliminado, né? Pelo Bayern de Munique. 4-2, o Botafogo, né? O Palmeiras eliminou o Botafogo no confronto brasileiro que nós tivemos no sábado. E amanhã tem outros 2 jogos, né? Amanhã tem Bayern de Munique e PSG. Só Bayern de Munique e PSG. E aí o Real Madrid pegando o Borussia Dortmund, né? Às 5 da tarde, jogos também pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, dona FIFA? Agora, Fábio, assim, antes de você te liberar aqui, o espaço está aberto, você já fez esse agradecimento, mas para você deixar a tua última mensagem, eu quero dizer que eu estou muito feliz em te receber aqui e da gente trocar essa ideia e conversar sobre esporte e as nossas histórias, assim, elas são fantásticas, né? A gente tem muita história junto. Muita coisa junto que vai sair num livro, se Deus quiser, né? A gente ainda vai contar essa história. Vai. Tem segredos ainda que só o livro vai revelar. Exatamente. Vou dar uma sugestão aqui, Fábio. Vou dar até uma sugestão, depois a gente fazer um programa também específico dessas histórias, pra gente memorizar no YouTube. Isso, né? Vamos fazer. Como o programa é transmitido pelo YouTube, a gente pode fazer uma edição especial da matéria que vai ter no livro. Fechou. Né? Porque muita gente hoje não quer folhear e ler. Isso. Senta e assiste. Fechou. Né? Marcado. Que seja de 1 hora, de 2 horas, fizemos um especial aí pelo YouTube. Nós vamos contar né? E aí nós vamos contar essas histórias todas. Nós vamos contar essas histórias. Porque realmente são muitas, assim, claro. As travessias são algumas delas, né? Claro, porque a gente convivia muito, né? A rotina, a aula de natação, né? Por algum tempo, então tem as apostas, né? Que a gente fez algumas apostas. Eu tenho áudio aqui. Tem um áudio aqui, tem uma homenagenzinha também do Brasil e tal.
porque a gente falou sobre a questão do Brasil, aí o povo já se... né? De orgulho brasileiro, né? Ah, é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse áudio aqui. Olha só, Gustavo, Jair, essa música aí, ela reflete bem como nós estamos hoje. Pior ainda do que quando essa música foi feita na situação que estava, né? Antigamente. Igual está hoje, eu nunca pensei que nós ia chegar. Nunca, não imaginava. E olha essa música. Quando a gente falou sobre a bandeira do Brasil, aquela questão, o Jade mandou esse vídeo aqui, eu vou botar na tela, um pedacinho da música pra gente ouvir. Vamos ver aqui. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos muros. Fábio, cada vez você eu acho assim muito legal essa ideia da bandeira, né? Do Brasil e de Tijucas. Estenda a lei, Fábio. Eu acho que se você quiser colocar aqui pra gente, né? Nós encerrarmos o programa, inclusive. Porque foi muito, e principalmente Tijucas, né? Tijucas, bandeira do Brasil, obviamente, o país, e a bandeira do município que você veio para cá, né? Você tem essa ligação há 28 anos? 28 anos. Que você veio para cá. E aí, que esse município também você ama, que te abraçou, mas ele de alguma maneira pode te reconhecer mais. Que bom. Eu acho que, né? E a gente tá... Não só você, outros atletas que, né, de história parecida com a tua, possam também, né, serem reconhecidos né, e que a gente possa também, que outras pessoas queiram também, né, e possam se espelhar em você e em tantos outros que contribuem para o nosso esporte, cara, né, que isso possa realmente motivar a gente a fazer melhor no esporte, né? E fica essa sugestão, ao mesmo tempo cobrança, para que Tijucas reconheça mais, para que Tijucas né, faça um papel melhor perante aos seus desportistas. Isso é uma cobrança, não é porque você está aqui hoje, isso é uma cobrança que a gente tem feito aqui algumas vezes, eu vou repetir, tá? Algumas vezes. E sinceramente, a gente algumas vezes não sabe por que tanto entrave, tanta demora, né? Eu acho que já passou na hora, e eu sei da hora, e eu sempre falo que a tua responsabilidade ela equivale à tua grandeza. E Tijucas é uma cidade muito forte no esporte, muito forte. Todas as competições que a gente tem, ela é uma cidade, uma das cidades que mais respiram esportes no Brasil. E eu tenho tranquilidade, porque são muitos anos cobrindo o esporte aqui. Mas a gente precisa evoluir em algumas coisas. Enfim, e hoje, acho que é mais uma prova disso, mais uma de tantas que a gente já tem, que a gente pode evoluir. A gente tem um trabalho muito legal, mas que a gente quer mais. A gente precisa de mais. E com isso, eu quero agradecer a tua presença aqui, dizer que o espaço está aberto para que você venha outras vezes aqui. E boa sorte nesses teus projetos novos aí, né? Competições que vão vir por aí, né? Já tem competição vindo por aí? Sim, em outubro tem. João Pessoa. Tem João Pessoa, né? Ô, Gustavo. Pois não. O Leandro da Silva Mala. Opa! Conhece o... Leandro da Silva Mala. Boa Legal. tarde, manda um abraço para esse pessoal sensacional. Conheci o Fábio quando ele fazia exercício com nós na Tupã. Lembra? Olha! Legal. Leandro Mala. Leandro Mala, foi jogador, né? Lateral esquerdo, jogador.
E acho que é legal, né? Quem não conhece o Fábio, né? Quem não conhece o Fábio? Poxa, eu fiquei feliz demais em te trazer aqui, Fábio. Ó, vamos botar um mala na tela pro Fábio lembrar dele. Esse é um jogador. Esse cara é maravilhoso. É lenda aqui, E tá aí mais um desportista, dos tantos que a gente tem aqui em Tijucas, né? E acho que, né, uma cidade que respira o esporte, isso é muito legal. E é uma coisa nossa, que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar perder. Sempre tem que se motivar para manter a nossa chama acesa aqui, né? Gustavo, e uma coisa bacana que você falou, que Tijucas tem muita gente forte. Quantas pessoas que hoje praticam exercício, atividade física, seja bicicleta, corrida, que estão aí disputando provas e que são muito bons. Sim. A Tijucas tem uma leva de pessoas maravilhosas, forte, que precisa de apoio, sim, para continuar levando o nome de Tijucas. Isso é uma cobrança que o programa Gustavo de Simas tem feito e que a gente vai fazer sempre que for preciso, porque o que a gente quer mesmo é o nosso esporte bem. O nosso esporte bem é bom para nós, pra gente divulgar aqui o nosso produto, né? Dele que a gente vive e prepara esse programa, esse espaço aqui toda semana. Eu quero te agradecer, Fábio. Obrigado mais uma vez por teres topado nossos convites. Parabéns, desejo sucesso, dizer que o espaço, a casa que está sempre aberta para você vir contar as boas novas. Né? E, cara, satisfação te receber aqui, tá? Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos de Tijucas. E foi com muito amor e carinho que eu levei o nome de Tijucas para o Mundial. Obrigado a todos que assistiram a gente. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Jair. Legal. Obrigado, Fábio Benavides, Fábio Nascimento Benavides, triatleta que esteve aqui com a gente conversando. Te agradecer aos nossos patrocinadores, a Rimatla Óleos e Filtros, junto com a gente aqui a Pactual Transporte e Logística. E o meu abraço especial também a Comparts Truck Center e Peças e Serviços, tudo em um só lugar. Meu amigo Jair Pinheiro, que programaço hoje, hein? Grande audiência, né? Grande audiência? Muito bom. Que legal, muito bom. Pessoal interagindo com a gente, muito obrigado, tá? Pessoal que chegou pela primeira vez, sejam bem-vindos. Batemos aí no Laranjado em 1.814 pessoas no nosso aplicativo, né? Poxa, que legal, cara. Lembrando que o programa estará disponível no YouTube e também no Facebook logo após o encerramento do programa. Então, ó, para você que não assistiu, tá gravado. Tá gravado, né? Então você pode acompanhar a gente no horário que você... Tem muita gente que acompanha, né? Depois do programa, inclusive, né? Então, muito obrigado pela audiência e a gente, enfim, foi com muito carinho que a gente, né? E é sempre com muito carinho que a gente prepara o nosso espaço esportivo aqui, tá bom? O programa Gustavo de Simas volta na próxima sexta-feira, 11 da manhã, ao vivo aqui na sua Rádio JJ. Meus parceiros... Muito obrigado pela audiência, pela parceria e se tá na rede, é gol! Você ouviu aqui na sua Rádio JJ. Programa Gustavo de Simas. Futebol profissional e amador em destaque. Volte a nos ouvir na próxima sexta às 11 horas da manhã. A cada instante, a sua mais agradável companhia. Simplesmente a sua Rádio JJ. A sua Rádio JJ. Essa é a rádio de todos nós. Ela é a rádio de todos nós. A sua Rádio JJ. A sua Rádio JJ.